Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje comemoramos o Evangelho de Nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, de acordo com São Lucas, para o 13º domingo de São Lucas, onde lemos a respeito do jovem rico. Inúmeras vezes nós já nos deparamos com esse Evangelho, mas nunca é demais entendermos qual é o objetivo de nossa vida passageira, no qual este Evangelho bem nos diz. O objetivo de nossa vida foi muito meditado por esse jovem rico que chegou ao Nosso Senhor e, portanto, entendendo que o objetivo de toda a nossa vida é obter a vida eterna e que, fora disso, todos os outros objetivos devem ser secundários, que são, na verdade, não importantes, tendo em vista que o nosso destino é a eternidade, após o juízo final, e mesmo na hora da morte nós já estaremos praticamente com esse destino determinado. Caso não nos arrependamos aqui, nesta vida passageira, iremos galgar uma vida eterna em condenação. Caso não arrependamos, limpemos nossos corações, teremos uma vida eterna direcionada para a eternidade em Deus. De qualquer maneira, haverá a eternidade. E como nós passaremos ela depende de nós mesmos. Depende de nosso arrependimento. E então esse jovem meditava tudo isso, dia e noite. Era uma pessoa muito piedosa, um homem muito profundo. E ele resolveu, portanto, dirigir-se ao Nosso Senhor e muito sinceramente perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Então Nosso Senhor, antes de responder a pergunta, primeiramente, antes de tudo, disse a ele: por que me chamas bom? Só Deus é bom. E nós paramos nesse momento e esse Evangelho constantemente nos causa, para aqueles que não entendem a princípio, uma série de dúvidas, porque como pode ser que nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, não deixou-se chamar de bom, como que praticamente nem deixava se chamar de Deus? Que sentido é esse? Outra hora ele aceitou a confissão de Pedro, outra vez ele aceitou a confissão de Tomé. Por que que agora parece não aceitar a confissão do jovem rico? Isso, na verdade, tem que ser entendido. Nossos santos padres nos explicam isso muito bem. São Cirilo de Alexandria, por exemplo, nos explica, São Cirilo de Alexandria nos explica, por exemplo, a respeito da explicação correta porque Nosso Senhor estava admoestando esse jovem quando lhe chamou de bom. Ele disse: bom mestre, não se dirigindo a Nosso Senhor Jesus Cristo como alguém, como se fosse Deus, mas sim como um professor, um mestre, um doutor comum. E entre os judeus havia a piedade, a prudência de dirigir certos adjetivos somente a Deus. E um desses adjetivos era bom. Portanto, Nosso Senhor não está de maneira alguma aqui negando a sua divindade, não querendo que esse jovem confesse como Deus. Ao contrário, para que ensinar a esse jovem que antes de qualquer destino que ele queira ter a respeito da vida eterna, ele deve entender que se ele quer se dirigir ao Nosso Senhor, se dirija como Deus, e não como mero rabino, como um simples conhecedor da lei. Porque a vida eterna é baseada, em primeiro lugar, numa confissão de fé verdadeira. Se nós não sabemos o que nosso Deus é e o que ele não é, nós não somos ortodoxos. Então, Nosso Senhor, antes de profundizar a pergunta, na verdade está dizendo o seguinte: se tu queres falar sobre a vida eterna, então tu estás diante de Deus, o Deus verdadeiro. Então não me venhas chamar-me de mestre. Se queres me chamar de bom, reconheça-me como Deus, porque só Deus é bom, ou seja, só eu sou bom, enquanto minha divindade, a qual eu uni para sempre agora com minha humanidade. E por isso todo aquele que participa de minha humanidade, uma vez que também é homem, participará por tabela, inseparavelmente, de minha divindade. Isso é se confessar a confissão de fé ortodoxa, sabendo quem Deus é e o que Deus não é. E Deus, enquanto divindade, é claro que é bom, mas Deus não é um mero homem comum, ao contrário, é o Criador do universo eterno. Nisso, Nosso Senhor primeiro, então, doutrina esse jovem a respeito de quem é o Deus verdadeiro. Como se dirigir ao Deus verdadeiro. E em segundo lugar, passa então Nosso Senhor a perguntar a ele mesmo: o que dizem a lei e os profetas a respeito de como obter a vida eterna? Não leis dos mandamentos?
não assinarás, não furtarás, não cometerás adultério, honra teu pai e tua mãe, e terás aí um tesouro nos céus. Eis os mandamentos. Se cumprir os mandamentos, terás a vida eterna. Significa aqui, meus amados cristãos ortodoxos, que como nos explica São Márcio, o confessor, o Senhor está dizendo para ele que os mandamentos não são meras normas legais. Os mandamentos não são decretos a serem cumpridos ou descumpridos por um motivo legal de ser, ou por uma elevação moral, ou como o código legalista, civil, criminal, que nós temos que fazer ou não fazer. Não. Os mandamentos possuem dentro deles uma força eterna, mística, onde, como diz São Márcio o confessor, Cristo mora e reside nos mandamentos. Disse o Evangelho, aquele que cumpre os mandamentos, eu e meu Pai viremos e faremos dele nossa morada. Significa então que há algo nos mandamentos para muito além de uma norma moral ou legalista, um conjunto de normas a serem cumpridas ou não cumpridas. Dentro dos mandamentos jaz a vida eterna. Quando nós cumprimos os mandamentos, então percebemos ao longo do tempo que há uma mística força dentro deles, porque encontraremos nos mandamentos, como diz São Márcio, aquele que cumpre os mandamentos, ao cumpri-los, encontrará neles a Cristo. E Cristo, ao encontrar-se com aquele que pratica os mandamentos, irá cumprir os mandamentos nele, porque perceberá que ele mesmo perceberá que ele, ao tentar cumprir os mandamentos, não os cumpre perfeitamente. Mas se os cumpre tanto quanto possa se esforçar-se, encontrará honestamente Cristo no meio desses mandamentos misticamente. E Cristo nele cumprirá os mandamentos nele, muito mais do que ele não poderia imaginar, levando à perfeição do cumprimento desses mesmos mandamentos, tendo uma vida única com Cristo, uma vida íntima, mística com nosso Senhor. Porque nenhum homem jamais pôde cumprir os mandamentos. Só Deus, quando encarnou, os cumpriu perfeitamente. E aquele que tenta cumpri-los e encontra Cristo nesses mandamentos, então Cristo passa, ao encontrá-lo, a inclusive terminar de cumprir nele os mandamentos. Nisso nós temos o que é a vida espiritual. Isso chama-se vida espiritual. Cumprir os mandamentos e encontrar neles a Cristo. E Cristo, por exemplo, obviamente, ao cumprir os mandamentos desta pessoa, irá insuflar nela a vida eterna. É isso que jaz a vida eterna, assim que podemos adquirir. E o jovem, muito sinceramente, diz, como vemos em outra parte do Evangelho, que estamos lendo hoje, São Lucas, mas em outras partes dos evangelistas nos narraram, que quando ele proclamou, nosso Senhor ensinou a respeito disso, ele respondeu da seguinte maneira, Senhor, eu cumpro tudo isso desde a minha juventude. E o Evangelho comenta, e nosso Senhor, ao ver isso, o amou. Significa que ele não blefou, de fato ele cumpria todos os mandamentos, de maneira máxima que ele podia. Foi honesto, não mentiu e não blefou. Porque senão nosso Senhor não havia amado ele ao ter escutado isso dele. E a partir daí nosso Senhor disse, só que falta uma coisa. Nosso Senhor, que é onisciente, lê os corações e conhece os corações de todos os homens, viu que a inquietude desse jovem tinha um problema mais profundo do que ele mesmo poderia perceber. Esse jovem, na verdade, havia reconhecido em sua consciência o chamado apostólico, abandonar tudo e seguir a Cristo em seus passos, como um apóstolo. Significa, nosso Senhor disse a ele, eu entendo o que você tem como inquietude, eu entendo qual é a tua ansiedade, eu entendo qual é o teu desejo que te deixa inquieto. É que te falta uma coisa, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem comigo e terás um tesouro no reino dos céus. E naquele momento uma coisa terrível ocorreu. O jovem era muito rico e era apegado às suas riquezas. Ele entristeceu-se muito porque ele viu em sua consciência que ele não teria força de abandonar essa riqueza para poder seguir a Cristo. Então ele partiu e seguiu seu caminho triste. E nosso Senhor, ao contemplar essa tristeza, narrou, quão duro e difícil é para o rico entrar no reino dos céus. É mais fácil que um camelo passe por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Meus amados cristãos ortodoxos, aqui jaz um mistério muito profundo, que serve para todos nós, ainda que sejamos pobres em dinheiro, somos muito ricos em paixões. Essa riqueza não simboliza apenas uma fonte monetária que talvez nós somos muito apegados, onde tudo significa os nossos desejos. Agora nós somos muito apegados, somos ricos em paixões. Então, antes de falar até a respeito do rico, propriamente dito em posses, falamos um pouco de nossas riquezas, que são nossas paixões. Felizmente, nós não somos ricos em virtudes, somos ricos em paixões, e sempre há uma ou outra das paixões, que são aquelas que são muito caras para nós. Ao tentarmos definir a longo prazo, viver sem essa paixão,
em seguir a Cristo, renunciando completamente a esta paixão, é algo muito difícil para nós. Se formos sinceros, sempre em cada um de nós há alguma paixão que, por mais que dizemos que amamos a Deus, por mais que nos goste de seguir o Evangelho, por mais que amemos os ofícios, na hora do combate, na hora da luta, dentro de nós há um amor implacável, um amor muito superior, um amor quase difícil de ser até cogitado passar os seus segundos e minutos na eternidade sem ele. E esse amor significa tudo aquilo que nós temos apegado nas paixões dos vícios do pecado. E quando nós projetamos, e que tal renunciar a isso completamente, para sempre, inclusive, colocar uma pedra nisso e seguir a Cristo para sempre. É evidente que aquele que possui o autoconhecimento e é sincero, nesse momento ele fica muito triste. E uma guerra cósmica começa em seu coração. E ele, por mais que tente dizer, eu vou, porque a minha consciência me diz que devo ir. A minha consciência até tem uma boa intenção, mas na prática, eu serei sincero, eu não tenho como renunciar a isto. E voltamos e nos lambuzamos no nosso próprio vômito, nosso próprio pecado, nosso próprio apego, nossa própria vontade, nosso próprio desejo, nossa própria fúria, nosso próprio ardor. E essa é a realidade de todos nós, seres humanos. Então é muito difícil que alguém possa entrar no reino dos céus porque é rico em paixões. E é muito difícil abandoná-las porque elas são muito caras para nós. Nós estamos acostumados a elas, investimos nelas, elas investiram em nós. E a verdade é que nós não temos essas paixões mais. Essas paixões aqui nos têm, elas nos possuíram. No começo, quando nós éramos jovens, talvez nós possuíamos paixões. Hoje, adultos, essas paixões nos possuem. E não há como livrar-nos delas, essa é a verdade. Estamos completamente deflagrados. Não há esperança. Não há ninguém que possa nos salvar. Estamos como perdidos. E é nesse cenário que, então, quase beirando o desespero, é necessário entender o que nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo disse a respeito de como o rico, em paixões, pode entrar no reino dos céus. Isso também vale para o rico em questão da avareza, puramente. A questão do demônio, que é a idolatria, mamon, o apego ao dinheiro, a avareza. Que também é muito difícil de ser colocado. Em geral, uma pessoa, quando tem dinheiro, em geral, ela tende a ser muito apegada a esse dinheiro. Como também o pobre, não se salva por ser pobre. Às vezes o pobre, ao pouco que tem, é muitíssimo apegado. Mais do que o rico, às vezes, que tem muito em abundância e não vale muito para ele os seus bens. Ele tem tanto que todo dia ele quebra, todo dia ele compra. Depende da pessoa, depende da alma, depende do calibre de cada um. Há pobres que são mais ricos que os ricos. E há ricos que são pobres, se fazem pobres, devido ao seu despojamento de suas próprias riquezas. Então, em um sentido só, aquele que é rico em paixões, aquele que é rico mesmo em dinheiro e apegado a essas moedas, a essa carga financeira, e não se imagina sem elas, não é que não pode salvar-se. Alguns, através de falsas teologias, usam esse evangelho para dizer e afirmar para nós que nosso Senhor, esse evangelho afirmou que o rico não pode ser salvo. Mentira, mentira, mentira. Não há um só ponto nesse evangelho que nosso Senhor vem dizer que o rico não se salva. Ao contrário, esse evangelho de hoje nos diz como é possível, a única maneira, única, exclusiva, da qual é possível que o rico possa salvar-se. E então nosso Senhor diz, somente da seguinte maneira. É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha de que o rico entrar no reino dos céus. Então, a única maneira é que o rico possa passar pelo buraco de uma agulha fazendo-se como um camelo. É essa a interpretação que nossos pais nos dão da única maneira que uma pessoa rica em paixões, ou também rico em dinheiro em si mesmo, em posses, possa entrar no reino dos céus. A interpretação para como um camelo passa pelo buraco de uma agulha é a seguinte. Significa que havia em Jerusalém 5 pórticos principais. Um deles o pórtico dourado, outro é o pórtico das ovelhas, onde dava para a piscina de Siloé, outro os portões que chamavam-se, na verdade, um pequeno portal, pequeno e baixo e estreito, na qual, caso um camelo fosse passar, primeiro ele tinha que se despojar de suas cargas pelo seu dono, havia que descarregá-lo,
o camelo depois passar, e como era também, além de estreito baixo, o camelo tinha que curvar-se e inclinar-se, e passar quase que ajoelhado. E então o seu dono passaria as mercadorias, o carregaria novamente, e então iria seguir para Jerusalém. Esse movimento é um movimento que cada um de nós cristãos ortodoxos, se não fizer misticamente no coração, não pode entrar no reino dos céus. Nós somos muito ricos em paixões, então nós carregamos elas em nós. Assim como também nós temos muito orgulho delas. E somente deixando para trás essas paixões, despojando-se delas, é que podemos passar por esse buraco desta agulha, que seria a porta para a salvação. Jerusalém significa a cidade de Deus. Significa que Jerusalém, como se fosse o reino dos céus, o paraíso celestial, do Monte Sião. E esse pórtico é a porta porque cada um entra nesse reino dos céus. É necessário deixar essas paixões nesta vida. Significa que há um tempo necessário para que nós possamos entender e refletir. Se eu quero passar por aquela porta, só há uma opção. Ou vai eu sozinho, ou eu com as paixões não posso ir. Porque não cabe, é estreito. E devo deixar essas paixões para trás. E ao mesmo tempo eu preciso inclinar a minha cabeça, o meu orgulho, e entender que eu não posso ter o direito de continuar crendo na minha concepção humana, que eu tenho direito a carregar essas paixões, porque como se fossem minhas. Não, elas são dos demônios. E na verdade eu deveria ser nu, cru e nu, a fim de despojar-me do homem velho e seguir para a minha salvação, para a cidade do meu Deus. E quando nós estamos diante dessa porta, nós temos todo um tempo chamado nossa vida para refletir. Mas o grande segredo é nunca deixar de fixar os olhos para este portal. Se nós olhamos para trás, na verdade para outro lado de Jerusalém, para o mundo, nós não vamos estar tendo tempo de refletir. Aqui, o mundo é muito largo, o mundo é folgado, e o mundo nos deixa como pensar. É natural que tu siga com tuas paixões, mas se nós dermos as costas ao mundo, e mesmo carregados com as paixões, nunca tirarmos o olho daquela porta, uma hora entrará na nossa cabeça dura o seguinte: nem que seja no último segundo de minha vida, para passar naquele portal estreito, eu tenho que deixar isso para trás. E se nós mantivermos os olhos fixos nessa porta da morte, a porta para a eternidade, que é a lembrança do juízo, a lembrança da morte, certamente uma hora, nós vamos dizer, uma hora que eu vou morrer, eu não posso estar com essas paixões. Então, nem que seja no último segundo, eu vou arrepender-me, vou despojar-me, vou lutar, para que possa deixar tudo para trás e correr para o meu Deus, para Jerusalém, para aquilo que significa a comunhão com Deus. Então a primeira tática é estar de costas para o mundo, e mesmo que as paixões ainda não possam sair de nós, ao menos o máximo que possamos não estarmos olhando para o mundo. As paixões vão sair de nós aos poucos, alguém virá tirar elas de nós, algum médico, algum pai espiritual, o próprio sofrimento, as doenças, o tempo, a velhice. E se nós estivermos olhando para a porta que temos que passar, ao menos teremos uma posição mínima de humildade, mostrando o desejo de passar por essa porta. Mas se nós dermos as costas ao portal de Jerusalém, chama-se buraco de uma agulha, chamava-se esse portal de Jerusalém, buraco da agulha, era famoso em Jerusalém, uma das portas dos 5 pórticos de Jerusalém, buraco da agulha era o menor. Se nós estivermos de costas para o mundo, e voltando o nosso olhar para o buraco da agulha, certamente uma hora nós teremos a reação de passar por isso e sem as paixões. Agora, suponhamos que ao contrário, nós não estamos nem mesmo fazendo esforço de voltarmos o nosso olhar para o buraco da agulha, mas sim para o mundo. Não só será muito difícil despojar das paixões, como elas estarão ativas e sendo cada vez mais alimentadas pelos demônios. Mas agora falemos um pouco a respeito das paixões realmente financeiras. Aquilo que é o apego ao dinheiro. Isso é muito grave, porque a pior de todas as paixões é esta. Chama-se idolatria. Isso é um complemento do evangelho do domingo passado a respeito do rico tolo. Hoje o evangelho enfatiza em outro tipo de tolo, dessa vez o jovem rico, no qual ele havia sido chamado Nosso Senhor para poder despojar-se de suas riquezas e segui-lo. Por quê? Porque ele mesmo precisava disso. Não é que Nosso Senhor inventou para ele uma vida que ele não queria. Ele pediu explicações como obter a vida eterna. Nosso Senhor havia explicado o que era necessário. E ele, na verdade, disse: isso eu já faço. Eu quero mais. Não foi Nosso Senhor que disse a ele: venha e segue-me. Mas respondendo: te falta uma coisa.
Porque o seu coração está sedento por essa coisa a mais, essa coisa extra. E essa coisa que eu te digo é o chamado apostólico. É abandonar todo o mundo, vender tudo, deixar tudo e seguir-me como um apóstolo. Isso, meus amados cristãos ortodoxos, no mundo atual, é atualizado para nós no chamado apostólico. O chamado apostólico é atualizado no mundo atual no que diz respeito à vida monástica. Assim como os apóstolos abandonaram tudo e seguiram a Cristo, deixaram tudo para trás e o seguiram, o chamado apostólico nos tempos modernos foi atualizado para o que nós chamamos vida monacal, a vida angelical, a vida no esquema, ou seja, no escapulário onde jaz a castidade, a pobreza e a obediência, a vida dos anjos. E esse jovem naquele então tinha esse desejo, tornar-se um monge, abandonar tudo e seguir a Cristo e seus mandamentos, não somente aquilo que era obrigado e compulsório. Como nos ensinam nossos santos padres, por exemplo, como São Doroteu de Gaza nos explica em seus sermões, Abba Doroteu nos diz, os mandamentos são todos e complexos em tudo, para os monges e para os leigos, sem nada de diferença. Entretanto, para os que têm o chamado apostólico, os monges, algo extra, que não é obrigado a um leigo renunciar, os monges oferecem por acréscimo, por livre e espontânea vontade, como família, não que a família é má. É bom e louvado ao Senhor constituir matrimônio e procriar e ter filhos. Mas os monges renunciam até mesmo a isso como extra, para mostrarem que querem oferecer a Deus como um bônus extra para unirem-se com Ele. Também possuir profissão e carreira não é algo que é pecaminoso. De fato, possuir uma profissão, possuir o próprio sustento, possuir uma carreira também é algo dotado de louvor e algo abençoado por Deus. Para que não sejamos vagabundos, para que não sejamos peso aos irmãos, é mister que nós também tenhamos, cada um de nós, as nossas profissões, nos dediquemos aos estudos, ao desenvolvimento de nossa visão de vida. Mas aos monges, a visão de vida deles resume-se a estarem servindo a Cristo no chamado apostólico, como extra. Não que é pecado até então ter uma visão de vida, uma profissão, um negócio. Como diz a Escritura, todo homem deve sentar sobre sua própria figueira, mostrando aí a alusão ao capital, ao trabalho duro, à propriedade privada, aos bens próprios, como algo total digno de bênçãos de Deus. Também abdicam de terem filhos, abdicam também de estarem livres, abdicam de estarem em sua livre vontade pelo mundo. Nada disso, na verdade, é um pecado. Nada disso tampouco é obrigado. Mas o chamado apostólico da vida monacal diz ao coração daquele que é chamado, esse chamado apostólico: dá-me algo a mais, porque eu teu Deus te seduzi e tu foste seduzido, como o profeta Jeremias, que proclamou: Deus me seduziu, eu fui seduzido. Algo a mais foi colocado no coração deste jovem, que era o chamado apostólico. Renunciar às coisas que até aos leigos é permitida, e além dos mandamentos que os leigos têm que seguir, oferecer a Deus um extra, seguindo no chamado apostólico, atualizado na vida atual, no chamado monástico, na vida monacal. E, portanto, essa, em relação às riquezas, às posses, às profissões, é a interpretação que os padres nos dá a respeito de nos desvincular das riquezas através de vende tudo o que tens. Nós, leigos, temos que vender tudo o que temos em relação às nossas paixões. Ao leigo também é obrigado que ele não se apegue às suas riquezas, mas também faça caridade e esmola, dividindo suas posses em partes para a igreja. Veja que hoje em dia poucos pensam nisso. Como pode dividir a sua renda em 3 partes? Uma para servir a igreja, ajudar as vocações, os monges, os mosteiros, as paróquias, nem que seja algo pouco. Não se vê nos dias atuais os chamados cristãos ortodoxos terem muito interesse nisso. Por isso fica difícil a vida da igreja funcionar. Depois disso nós temos também aquilo que é dividir as posses para nossas próprias necessidades. Pagar as contas, chama-se. Pagar as contas. E o que se sobre, dar para aqueles que não têm. Quando todos os cristãos ortodoxos leigos vivem assim, eles igualam os monges em santidade.
E como dizia Macário e Antônio, até chegam a superar os ascetas do deserto. Porque para eles é fácil seguir uma vida de santidade nas circunstâncias a qual lhes foi dado o habitat do monastério, do deserto. Agora, cumprir toda essa perfeição no mundo, onde há pecado, paixões e combate, alguém que consegue cumprir isso, dividir suas posses em 3 e dividir esses terços como que lhe cabe, é muito mais difícil a um leigo no mundo cumprir os mandamentos que um monge cumpre dentro de um monastério. Podemos dizer que a vida para os monges é a vida para aqueles que são fracos e querem oferecer a Deus a sua fraqueza humildemente. Mas aqueles que são fortalecidos por Deus de maneira sobrenatural vivem o mesmo que os monges vivem, porém no combate urbano, no combate da civilização, na loucura e no frênese do mundo das paixões. E se santificam assim, superam os monges também em esforço ascético, como foi revelado a Macário e Antônio, que infinitos exemplos em Alexandria haviam de pessoas que, sem pisar no deserto, haviam superado eles, que viviam mais de 40 anos em jejum e ascetismo e sem tocar corpo de mulher. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, tivemos aqui outro exemplo, nicho de interpretação a respeito desse rico evangelho. Entretanto, despojar-se de riquezas também se aplica àquilo que é deixar para trás o nosso apego àquilo que era adquirir riquezas para nós como fim último, deixando todas essas riquezas para trás que não são pecaminosas em si. Mas para entrar no reino dos céus, não podemos ser apegados a elas, elas não podem estar dentro de nosso coração como algo que é mais caro que o próprio Cristo. Tudo que é lícito, mas ocupa no coração um peso maior do que o próprio Cristo, tornou-se em si, ainda que lícito, agora um pecado. Uma mulher, um filho, uma profissão e o dinheiro não são pecados, mas se ocupa no coração um lugar mais proeminente que Cristo, torna-se aí já um vício, um pecado. E somente podemos deixando isso para trás, somente ao deixar isso para trás, e abaixarmos nossa cabeça com orgulho, dizendo, eu não tenho direito a pensar assim, eu tenho que pensar segundo a igreja, segundo meus pais espirituais, segundo os mandamentos, e crer que se eu atravessar esse muro, eu encontrarei a Jerusalém a felicidade real. Então, despojando-se das riquezas, do apego a elas, poderemos passar por um buraco da agulha, que é o pórtico para o reino dos céus, e então, nesta vida, já obter a felicidade da contemplação das maravilhas da Jerusalém celestial. Esse é um entendimento profundo que nossos santos padres dão a respeito desse evangelho. É necessário ter muita perspicácia para, no equilíbrio, viver este modo de vida, seja como monge ou seja como leigo, sem deixar de entender, como conclusão, que o cumprimento dos mandamentos concluímos, portanto, que, através desse evangelho, que existem 2 maneiras de cumprir os mandamentos. Uma maneira que é agradável a Deus e outra maneira que não será agradável a Deus. Nós vemos, por exemplo, que esse jovem agradava a Deus de certa maneira até certo ponto, porque foi dito que ele cumpriu os mandamentos, e quando ele respondeu isso, foi dito por Cristo no outro evangelho, e Cristo o amou. Só que a partir daí, ainda que ele cumpriu os mandamentos e já os cumpria, esse modo de cumprir os mandamentos não mostrou-se agradável a Deus, tanto que é que os frutos de ele cumprir os mandamentos terminaram em tristeza e separação de Deus. Ele ficou triste e seguiu o seu caminho. Então veja que é como conclusão algo muito perigoso que esse evangelho nos ensina a respeito dessas táticas de como cumprir os mandamentos. O demônio é muito esperto e às vezes ele nos faz cumprir os mandamentos, até nos facilita isso, mas de uma maneira que não será agradável a Deus. Portanto, qual é a maneira correta de seguir os mandamentos? E qual é a maneira equivocada que não agradará a Deus? Meus amados cristãos ortodoxos, a maneira correta de seguir os mandamentos é o cumprimento incondicional dos mandamentos. Significa que na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na perseguição ou na paz, na guerra ou no bem-estar, na privação ou na abundância, sempre devemos seguir os mandamentos de maneira incondicional. Esse jovem seguiu os mandamentos até quanto era permitido a ele ser rico. Quando foi estipulado a ele que ele deveria cumprir os mandamentos, mas agora na pobreza, ele simplesmente resolveu não seguir mais o Cristo. E os seus frutos não foram agradáveis a Deus. Então para ele era fácil cumprir os mandamentos, porque a paixão da riqueza era satisfeita.
E isso se passa constantemente, é o que eu vejo já em uma década na ortodoxia. É o que eu mais vejo. As pessoas conhecem a ortodoxia, são catequizadas, elas chegam nos ofícios e então certa confissão, certa discussão comigo, elas chegam a uma conclusão. Desculpe, mas eu não sou um padre que sou brinquedo de alguém. Aquilo que é bom eu darei a bênção e direi, bom e agradável, cumpra. Mas há certas coisas que eu não posso concordar, porque não vão agradar a Deus, mas não estamos falando nem de pecados. Se vem com uma visão de vida, um vício, um modo de ser, um temperamento, uma esclerose, um retardamento mental, um problema. E tenho que dizer, você está errado, precisa corrigir-te, recomponha-te. E nisso a pessoa chega a uma conclusão. Pode ser o apego a uma profissão, que já não lhe faz bem. Pode ser o apego a uma escolha de vida, que não faz bem. Pode ser um vício, um comportamento, uma falta de carisma, falta de simpatia, falta de obediência, de humildade, falta de amor aos irmãos, falta de ser membro da comunidade como membro ativo. Seja o que for, ou uma crítica a uma intransigência. Nesse ponto a pessoa mostra-se rica e dura de coração, ao ponto de dizer, é difícil, porque sou muito rico e já que eu não posso, tenho que me desapegar disso, eu prefiro na verdade deixar de cumprir todos os mandamentos, voltar para o mundo e seguir mesmo a minha vida, porque eu sou meu próprio guia. Isso passa-se constantemente, meus amados cristãos ortodoxos. É o risco que nós corremos. Significa que essa pessoa cumpria os mandamentos porque ela tinha uma paixão escondida que motivava ser piedoso. E é o que mais tem. É por isso que eu sempre aconselho, antes de sermos piedosos, sejamos mundanos de uma vez e passemos a pedir a Deus misericórdia, lutando pela santidade de maneira honesta. Porque esse de ser piedoso é muito perigoso. Porque na hora que vem a adversidade, a hora que vem a luta contra as paixões ou alguma coisa que não é favorável, ao cumprimento dessa piedade falsa, mostra que os cumprimentos dos mandamentos, na verdade, eram apenas sob uma conveniência. Desliga-se aquele fio, aquele eletrodo, aquele fusível, e toda a máquina para de funcionar. Claro, não era o cumprimento dos mandamentos de maneira incondicional. Havia algo ali obscuro que a pessoa mantinha-se como conveniência, aí sim, vinha aos ofícios, comungava, ajudava, dava esmola, era humilde, bondoso, caridoso, desde que algum problema não pudesse ser transparecido. Mas quando o segredo dos corações é revelado, e essa paixão tem que ser comprada a preço de ferro e fogo e sangue, de volta dos demônios para a nossa liberdade, então, nesse ponto, a pessoa, em geral, prefere voltar e seguir a sua própria vontade e os mandamentos não são mais cumpridos. Quer um exemplo disso? Vamos ao exemplo das Escrituras. Profeta Jó, um exemplo de como cumprir os mandamentos de maneira incondicional. Era rico, tinha grandes e numerosos filhos, todos bem-sucedidos. Uma fazenda com propriedades riquíssimas, não havia homem mais rico naquela geração do que Jó. Em gado, em ovelhas, em vacas, em posses, em ouro, em empregados, em funcionários, em filhos. E de repente, tudo lhe foi tirado. E o que fez Jó? Começou a blasfemar a Deus de maneira alguma. Ele entendeu que tudo que ele tinha não foi ele que conquistou. É Deus que conquistou com ele, junto por ele, dele, através dele. Para Jó. Como um presente. Como uma bênção, porque nada conquistamos se não for por Deus. Monte um negócio. Não reze a Deus para enviar clientes, você verá que não vão aparecer se Deus não quiser. Ah, mas os pagãos continuam com clientes. Ok, mas a vida deles não é a sua vida. Tu és um cristão ortodoxo, tu tens que seguir os mandamentos. E talvez aquele negócio tem clientes, porque a alma está perdendo-se no mundo. Mas se tu tens um negócio e queres clientes, ponha primeiro Deus como teu centro. E automaticamente ele saberá se deve ou não enviar clientes. Mas faça a tua parte, seja humilde. E tenha coragem. E tu perceberás que quando segues para vender, é óbvio que alguém comprará. Agora coloque a confiança em si mesmo, reclame que esta vida, na verdade, não é uma vida digna, e tu perceberás que és um rico para ti mesmo, um rico em opiniões, um rico em paixões. E então, esta pessoa muito provavelmente tem fé, por exemplo, em vender, tem fé em seguir os mandamentos, tem fé em trabalhar duro, quando ele vê que a situação está favorável. Mas talvez um dia mais difícil,
uma noite mais obscura, uma doença o aflige, a economia o feriu um pouco, ele perdeu um pouco de seus bens, a mulher o xinga, o maltrata, o blasfema, é rebelde, e ele começa a dizer: desculpe-me, meu Deus, mas eu não tenho mais força de seguir os mandamentos como seguia antes. E então essa era uma maneira péssima de cumprir os mandamentos, porque é um cumprimento de maneira condicionada a algo. E esse exemplo eu quero a esposa do profeta Jó. Ela, quando viu o profeta perder os seus bens, disse: blasfema o teu Deus, pega um pouco de paz para a tua alma, descansa a tua alma a blasfemar o teu Deus, já que ele te deu e te tirou, blasfema-o, para que tenhas um pouco de paz em tua alma, e entrega o teu espírito para a morte. Ao menos assim tu aliviarás um pouco tua angústia e descansarás em paz. Ele diz: mulher, tu falas como uma tola. Acaso eu não seguia a Deus quando Ele me dava fartura, vitória, abundância? Por que não seguirei também agora que Ele me tirou? Se Ele que deu, Ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor pelo século dos séculos. Aí está o exemplo de uma pessoa que seguiu de maneira condicional os mandamentos, quando era um beneplácito, a saúde, uma fartura, e uma pessoa que quando isso foi tirado já não seguiu. Querem outro exemplo? Santa Judite, do Antigo Testamento. Uma mulher que era viúva e observou que naquele momento, em sua cidade, estava ameaçada a conquista pelos babilônicos. Então todos os anciãos imersos em sua cidade reuniram-se dizendo: vamos orar a Deus. Se em 3 dias Ele nos responde, a cidade está sitiada, vamos abrir as portas dos portões, deixar os pagãos babilônicos entrarem e vamos pagar o preço que eles querem. E o preço é o seguinte: eles vão exigir que nós, ao irmos para o exílio, deixemos de adorar o Deus verdadeiro e adoremos as suas estátuas e os seus deuses babilônicos. E ao Judite, uma viúva ou mulher frágil, escutar que até os mestres, homens sábios de sua cidade, estavam pensando isso, ela disse a eles: vós falais como tolos. Como pode ser que em vez de rezarem: meu Deus, dá-me a força de combate, estão estipulando o prazo de que se em 3 dias Deus não responder, vão se vender a sua própria fé? Deveriam dizer: Deus, fortaleça-nos, dá-nos a vitória, mas se não nos quiser dar a vitória, fortaleça para morrermos em martírio pela confissão de teu nome. Então esta mesma Judite, para envergonhar esses mestres e homens sábios, seduziu na calada da noite os guardas e o general, conseguiu invadir o campamento inimigo e com a espada do próprio general o degolou. Usando de sua astúcia, de sua beleza, de sua astúcia feminina, conseguiu resolver o problema, mas envergonhando os homens com sua fraqueza e covardia. Eis aí o exemplo de uma verdadeira mulher, dotada de toda coragem e não de falso empoderamento, como está na moda essa propaganda de mulheres que são empoderadas, mas na prática não há esse cumprimento incondicional da adversidade de uma postura ortodoxa, uma postura de fé, de coragem. Outro exemplo são os santos mártires macabeus. Quando a Judéia estava sendo ameaçada pela invasão do rei da Síria, que estava querendo helenizar os judeus ao colonizá-los e impor o costume de comida, de gestão de carne de porco, que era proibido naquela então pelos judeus, muitos titubearam e disseram que iriam aceitar isso em favor de suas vidas. E os jovens mártires macabeus preferiram morrer e entregar sua alma ao martírio do que traírem aquilo que eram os mandamentos. Eis aí mais um exemplo de alguém que seguiu os mandamentos de maneira incondicional, ao contrário dos outros que queriam ceder acordos com o rei da Síria, e ao contrário daqueles anciãos, no caso de Judite, que também queriam seguir os mandamentos, mas desde que houvesse condições favoráveis para seguir tal mandamento. Mas nós, cristãos ortodoxos, ao escutarmos: se queres obter a vida eterna, além de cumprir os mandamentos, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás o tesouro nos céus. Vem, segue-me, e terás o tesouro nos céus. Para nós fica essa lição. Todos, mesmo leigos, temos que cumprir todos os mandamentos. Se quisermos igualar os monges que dão algo extra, dividamos as nossas posses sem apego, paguemos nossas humildes contas, não há nada mais feliz ao homem do que ele saber que ele ao menos produziu e pagou suas contas. Mais do que isso, psicologicamente, como até disse nosso metropolita domingo passado, quando nós já pagamos nossas contas, tudo que vem de extra para luxo não traz felicidade.
Muitas vezes é só um prazo, um vício. Muitos homens ricos, eu mesmo conheço, eles, por mais que ganham muito dinheiro, ao pagar as suas contas, eles são tão despojados e tão sóbrios que eles, na verdade, passam a dar caridade ou investir em obras sociais. Mas o modo que eles vivem é uma roupa simples, não é uma roupa de marca, usufruem com um carro que anda para lá e para cá, ainda que podiam comprar uma Lamborghini, preferem simplesmente o carro que anda. E, como diz o ditado, muitos homens possuem grandes carros, luxuosos, grandes carros, mas um grande homem sempre faz funcionar um carro velho. Eis um ditado sábio entre todos os homens antigos, que os homens de verdade, homens, vamos dizer assim, de raiz, o homem de raiz e não o homem de moda, ele nunca se preocupa de ter um carro de moda. Isso é até ridículo para um grande varão. Um carro novo não é motivo de virilidade para o homem de raiz. Ele gosta daquela caminhonete velha, rústica, que ele tem o prazer de quebrar na rua, ele abrir, sujar de graxa, pegar as ferramentas, arrumar. É sinal de virilidade, de poder masculino. E ele diz, eu, como sou um grande homem, faço funcionar um carro velho. Agora os homens fracos querem possuir para mostrar o que não tem, pisar no acelerador, colocar grandes sons altos e terem carros luxuosos, cheios de cores, porque algo eles estão compensando, algo eles não têm que eu tenho. E eles querem compensar daquilo que é o poder automotivo. Mas isso vale para tudo. Para a moda de enfeitar demais a barba, ficar fazendo penteados à la moda, pintar seus cabelos como se fossem pior que mulheres, estarem cheios de decorativos como os pagãos faziam. O homem de verdade, o homem simples, praticamente só não anda nu devido à moral de sua época. Mas em seu coração, ele está preocupado em sustentar os seus filhos, a sua esposa e a toda a sua comunidade, a toda a sua vizinhança. Ele quer ser o primeiro a servir, o primeiro a ajudar. E ele compete com ele mesmo, tanto quanto ele quer se esforçar para dar exemplo mais do que todos. Antes o mundo era feito desse tipo de homens. Infelizmente hoje o mundo é feito de covardes, de maricas, sensíveis, que só querem, na verdade, satisfazer a si. Por isso são ricos, não para Deus, ricos para si mesmos. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, a exemplo dos santos Márcio Macabeu, de Santa Judite, Justa Judite, e assim como também Santo Profeta Jó, temos a graça de também nós nos tornarmos ricos para Deus. Imitarmos os monges, não naquilo que nós não podemos, porque eles dão algo extra no chamado apostólico. Mas nós do mundo também temos um chamado cristão ortodoxo, que em tudo podemos igualar aos monges, desde que ajustemos bem aquilo que eu acabei de narrar em vários exemplos, um código de conduta cristã, vivendo a vida daquele que nos deu exemplo, nosso Senhor, que não tinha nem mesmo a casa para morar, nem um travesseiro para deitar sua cabeça. Porque disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos pelas ações, por isso, momento até o toque, Virgem Maria, todos os santos. Amém. Amém.